passa o tempo e tanta gente a trabalhar. Ó, Mário Taquea, ó. Nós estamos aqui fazendo um brinde com as novas canecas Lula Livre, né? Então, E para que servem essas canecas? para financiar o nosso trabalho, né? Então, cada caneca dessa vai custar R$ 25 e a partir de agora entre em contato conosco e compre uma caneca Lula Livre. Bem, antes de qualquer coisa, boa tarde a todos os que estão participando dessa live, em especial ao Rômulo, que é o nosso mediador. E então, sobre o encontro com Lula aqui no Rio Grande do Norte, em primeiro lugar eu gostaria de falar sobre o aspecto geral, né? Que a vinda dele e a fala dele foi muito importante, e a gente pode ver isso na repercussão que teve na imprensa em geral, não só local, mas no Brasil todo, porque ela repercutiu em vários instrumentos da mídia brasileira. E por que isso aconteceu? Porque enquanto ele estava lá em São Paulo, quieto, ninguém falava muito dele, mas bastou ele começar a fazer esse giro pelo Nordeste, começar a falar, aí começou ele a expor algumas ideias que nós da esquerda sabemos muito bem, mas para a direita isso causou algum furor. Na verdade, essa confusão também houve na esquerda, porque mesmo dentro da esquerda do nosso lado havia divergências sobre o que Lula poderia propor como plano de governo, o que ele iria propor para o país. Mas quando ele começou a propor, as coisas vão ficando mais claras, e aí quando ele começa a falar, e aqui no Rio Grande do Norte nós vemos isso, né, em Natal, ele falando já provocou reações na grande imprensa. Vocês podem ver que depois que ele falou, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo começaram a malhar ele, né? Quando ele fala de taxar os ricos, dizendo que há uma grande injustiça no modo de colocar os impostos, o sistema tributário brasileiro, ele defendeu a taxação progressiva dos impostos. Isso não é aceito pela elite. Então começa esse ataque da grande imprensa sobre o Lula. Então esses aspectos mostram que a fala dele foi muito importante. Além de falar dos problemas locais, como essa do imposto, do desgoverno que está havendo aqui, né? Como milhões de pobres agora voltando à situação de fome, né? A miséria, o desemprego, milhões estão desempregados. Além desses aspectos, ele teve na fala dele outros importantes tópicos sobre a política, não só nacional como internacional, né? Na parte internacional foi maravilhoso quando ele atacou o imperialismo americano, dizendo que um general brasileiro agora está a serviço da Quarta Frota Americana, né? Isso é a submissão total, né? Quer dizer, significa a submissão e a perda de soberania do Brasil. Então teve vários aspectos positivos nessa fala, né? E o ponto alto que eu acho, assim, em termos locais, eu acho que foi o encontro dele com o compositor potiguar, né? Hilton Ascioli, né? Que ele emocionou, chorou. Eu acho que do ponto de vista assim, emocional, foi ponto alto, né? Foi muito, muito bom esse encontro.
Agora, além disso, eu gostaria de falar sobre como eu fiquei na parte exterior do hotel, ficando na parte de fora, fotografando os que apareciam, né? O Rômulo ficou na parte interna, então não viu bem o que acontecia lá fora. Bom, lá fora, na verdade, os que chegavam, em geral, entravam, ficavam um pouco na parte externa, mas acabavam entrando no auditório para se acomodarem no anfiteatro. Mas eu pude observar o seguinte, que muita gente apareceu ali em frente ao hotel, não para entrar, eles sabiam que não iam entrar, que eles não tinham sido convidados, né? Mas entanto apareceu. Então eu gostaria de dar 2 exemplos para que vocês soubessem o tipo de militância que nós temos, né? Por exemplo, ali de repente apareceu uma senhora com o casal de filhos. Agora eram pequenos, um devia ter 10 anos, o menino, e a menina apenas 4 ou 5 anos. Então estava evidente que eles não estavam, que eles estavam ali não para participar do encontro, né, para assistir as falas dos políticos, estavam ali para apenas ver o Lula. E foi isso que ela me transmitiu. Quando eu perguntei por que eles estavam ali, ela respondeu: não, eu trouxe os meninos aqui, os meus filhos, para ver o Lula, porque eu sou eleitora de Lula, então queria já mostrar o Lula. Aí eu dou um outro exemplo também, né? Eu encontrei o grupo de amigos, né? Esse grupo de amigos são um grupo de já senhores bancários aposentados, eles fazem parte de um grupo, estava lá uma meia dúzia deles, e eu fiz a mesma pergunta, o que trazia eles ali para aquele hotel, né? Para o encontro com Lula. Eles falaram: olha, nós estamos aqui, não é para entrar, porque a gente sabe que o encontro é restrito, não é para todo mundo, mas nós somos aqui militantes, estamos aqui, assim, em primeiro lugar, para prestigiar a vinda de Lula ao Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, porque nós achamos que, frente aos boatos que estão havendo nessa turnê do Lula aqui no Nordeste, né? Existem boatos de que ele pode sofrer um atentado, pode ter grupos de bolsonaristas aqui querendo maltratar a presença de Lula, certo? Então nós viemos aqui para qualquer eventualidade. Estamos aqui para ver o que vier. Não é importante para a gente entrar aqui no anfiteatro. A gente sabe que não fomos convidados, mas estamos aqui para dar um apoio, para dar o que vier. Então eu estou dando esses 2 exemplos para mostrar o tipo de militância que nós temos. Não é só aquele pessoal que está dentro do anfiteatro, que foi convidado, que está ali por algum motivo mais oficial. Mas tem uma militância invisível, na maior parte das vezes, invisível, que o Lula pode contar. E eu acho que ele sabe disso, né? Então era mais isso que eu queria contar acerca do que eu vi, assim, da parte de fora do anfiteatro. Eu de tanto ouvir falar dos danos que a fome faz, um dia eu saí atrás da casa que ela mora. Passei mais de 1 hora, mineiro, rodando numa favela, por Gueto, Beco e Viela, mas voltei desanimado, aborrecido e cansado, sem ter visto o rosto dela. Vi a cara da miséria zombando da humildade, vi a mão da caridade no gesto de um mendigo que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro com um velho companheiro que estava desempregado. Vi da fome o resultado.
mas dela nem um roteiro. Vi o orgulho ferido nos braços da ilusão, vi pedaços de perdão pelos indícios quebrados, vi sonhos despedaçados, partidos antes da hora, vi o amor indo embora, vi o tridente da dor, mas nem de longe vi a cor da casa que a fome mora. Presidente Lula, é com muita emoção, seja sempre muito bem-vindo, essa é uma terra de um Deus mar. Presidente Gleisi, sou muito seu fã também, e todos que estão aqui, de Aldemir, de Crispiniano, de todos que acompanham aqui, Isolda, Natália, Alexandre, a governadora Fátima, e Zenaide, e o senhor presidente Lula. Em 2018, eu tive uma manhã muito emocionada, num bom dia que eu dei para o mundo, pensando nas injustiças sociais, daqueles que estão presos indevidamente. Imediatamente tive que lembrar do senhor presidente e compus uma música e estive no gabinete, no escritório da senadora Fátima, então senadora Fátima, hoje governadora, para mostrar essa música e de pronto a companheira Laísa Costa disse: eu vou mostrar ao companheiro Marco Maia. E ela mostrou essa música Marco Maia e Marco Maia me levou lá na vigília Lula Livre, em Curitiba, onde eu estive com as irmãs Fernandes, a Ângela e as suas duas irmãs, que me pediram por tudo que falasse isso para o senhor. Eu estou falando aqui em nome da companheira Ângela, que estava lá na vigília naquele momento. E eu fiquei muito emocionado. Então, a emoção de conhecer o presidente Lula e a emoção de amares a nação. Muito obrigado, Lula. Muito obrigado. E assim cantei lá na vigília. Emoção do bom dia, emoção. Emoção da irmã e do irmão. Emoção de pai, emoção. Emoção de mãe do ventre, de coração. Emoção do bom dia, emoção. Emoção da manhã, sol de emoção. Emoção que vai, emoção. Emoção do sangue quente, de evolução. Emoção do forjado, não. Emoção do inventado, não. Emoção do televisado, não. E do publicado, não. Emoção por te conhecer, companheiro. Emoção por amares a nação. Emoção contida, não. Emoção contada, não. Cantada, emoção, emoção, emoção. Emoção camarada. Emoção da multidão. Emoção da luta o tempo inteiro. Emoção, 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 companheiro. Bom dia, companheiro. Bom dia, companheiro. Tip, tip, tiro, tiro. Tip, tip, tiro, tiro. Bate palma, bate palma. Emoção do bom dia, emoção. Emoção da irmã e do irmão. Emoção de pai, emoção. Emoção de mãe do ventre, de coração. Emoção do bom dia, emoção. Emoção da manhã, sol de emoção. Emoção que vai, emoção. Emoção do sangue quente, de evolução. Emoção do forjado, não. Emoção do inventado, não. Emoção do publicado, não. E do televisado, não. Emoção de conhecer o presidente Lula. Muito obrigado. Emoção por te conhecer, companheiro. Emoção por amares a nação. Emoção contida, não. Emoção contada, não. Cantada, emoção, emoção, emoção. Emoção camarada.
emoção da multidão, emoção da luta o tempo inteiro. Emoção, 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 companheiro. Artista potiguar Pedro Mendes. Não só a música tem emoção, mas você é pura emoção, meu querido. Parabéns pela canção, parabéns aí pela homenagem ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, eu queria primeiro dar boa noite aí, boa tarde para todo mundo que está participando da live. Sejam todos bem-vindos, Mário, Ítalo, Roberto, todo mundo aqui do YouTube. E dizer que o encontro com o Lula eu acho que foi muito, muito especial para o Rio Grande do Norte. Ele, acho que tinha muito tempo que ele não vinha para Natal. A última vez que ele veio para o Rio Grande do Norte, ele foi, acho que para Mossoró, foi para o interior, mas ele não veio em Natal da última vez, então já tinha aí muito tempo. Foi legal ele falar na fala dele que Natal é sempre um ânimo para ele, porque ele lembra fortemente do pessoal nas pontes, né, ali nos viadutos, né, nas passarelas. O ponto alto realmente foi a questão do encontro dele com o Hilton Ascioli, que é o compositor da música de 89, mas foi importante ele lembrar do diálogo, né? Ou seja, quando ele lembra Getúlio Vargas, e ele lembra que ele mesmo foi para o sindicalismo para combater o Getúlio Vargas, né? no sindicato, na proposta de sindicato de Getúlio Vargas, de certa maneira ele está falando, olha, eu não concordava com Getúlio Vargas, mas dialogar com aquilo era importante, esse diálogo, né, com o diverso é importante. Quando ele fala em regulamentação da mídia, porque não é possível que a mídia possa fazer o que quer. Tem que ter alguns limites, né, limites de coerência, de coesão. A gente sabe o discurso de ódio que teve aí nos últimos, principalmente na última eleição, o quanto foi forte o discurso de ódio, né. Ele levanta também, né, a questão de uma melhor distribuição de renda, o quanto que ele, né, por pensar e fazer essa distribuição de renda, foi combatido, foi colocado contra ele toda essa história. Então, de todas as maneiras, eu acho que foi um grande encontro, foi um grande... tem muita coisa agora para a gente escutar aí do discurso de Lula. Eu acho que Lula vem forte aí para a campanha. Se ele não é candidato, ele está com muita vontade de ser, e a gente está com muita vontade de colocar alguém que de volta coloque o pobre no centro do debate, né? Não só o pobre, mas a distribuição melhor de renda. Acho que é isso que, de uma maneira geral, as pessoas querem com o Lula. Bom, acho que é isso. Bom programa para vocês, e qualquer coisa a gente debate depois. A nossa governadora, professora Fátima Bezerra. Fala, minha governadora! Obrigada, Cacá. Obrigada, Cacá. Obrigada. Eu boto fé, porque ele é governado por mulher, o meu estado. Eu boto fé. Mas, meu querido presidente Lula, nossa querida militância, querida companheira Janja, minha querida amiga, companheira, presidenta do nosso Partido dos Trabalhadores, cumprimentar Márcio aqui presente, cumprimentar aqui toda a bancada, nosso senador, nossa deputada federal, nossa bancada aqui de vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui todos os secretários na pessoa desse valoroso companheiro, deputado federal Fernando Mineiro. Um abraço muito especial ao companheiro Júnior Souto, presidente estadual do nosso partido. Em nome dele aí, estendeu o abraço aos demais dirigentes do nosso partido a nível estadual e municipal. Um abraço aqui muito amoroso, esse companheiro que nós estimamos muito. Passamos por um susto, mas é uma felicidade imensa vê-lo hoje aqui conosco. Obrigada, viu, Alexandre? Aqui nosso companheiro, presidente, o bravo e competente reitor do Instituto Federal de Educação, profissional do Rio Grande do Norte,
O governo atual fez de tudo para ele não tomar posse, mas a luta foi mais forte e nós conseguimos. Professor Rodrigo, quero dizer uma coisa aqui para você. Esse professor aqui, professor da UFESA, nosso professor Arimatea, aqui, presidente Lula, é mais uma vítima dos tempos autoritários que nós vivemos. Foi o mais votado. Pois é, foi o mais votado, mas infelizmente, repito, os tempos autoritários não permitiram mais uma ditadura do governo aí nacional. Mas eu vou dizer uma coisa, viu? Lula vai voltar a ser presidente e essa história de autoritarismo vai acabar. Mas, Titina querida, meu abraço para você. Sou sua fã. Meu abraço para você e para os demais artistas aqui presentes. Mas de forma breve. Agora, quando vocês terminarem, eu vou falar. Mas de forma breve, presidente, eu quero aqui dizer o seguinte. Olha, pessoal, quem tem que agradecer aqui sou eu, Gleisi. Agradecer a presença tão especial para nós do nosso líder maior, por tudo que ele simboliza, junto aqui com o Partido dos Trabalhadores a nível nacional, tão bem representado por você e por Márcio. Agradecer, sabe por quê, presidente? Porque cada vez que a gente chega junto de você, a gente aprende mais, a gente renova, né, as nossas esperanças. Veja, quando eu vejo a Eliane aqui, a nossa presidente da Central Única dos Trabalhadores, representando aqui, inclusive, as demais entidades do movimento sindical, do movimento social, tudo isso, né, fortalece dentro de nós, repito, a esperança e a confiança de que nós vamos trazer a democracia de volta. Eu quero dizer uma coisa a vocês, né? Cada vez que eu chego perto do presidente Lula, é como se eu me tornasse, Gleisi, mais gente, mais humana. Porque, presidente, a sua sabedoria, a sua vida, a sua trajetória, os seus anos, né, de vivência, os desafios que o senhor já enfrentou, inclusive a grandiosidade de ser presidente da República, né, por 2 mandatos consecutivos, tudo isso, né, dá ao Lula uma capacidade extraordinária de lições de vida. E as lições de vida que o presidente Lula nos dá, nos ensina ou compartilha conosco, são as lições mais belas, as mais belas. Sabe por quê? Porque ele olha para as pessoas, ele olha exatamente para o ser humano. Eu estava dizendo a ele durante esses dias, não foi fácil, não tem sido fácil. Imagine uma professora que não nasceu em berço de ouro, de repente desafiar, quebrar o paradigma de décadas de governo a nível estadual, sendo ocupado pelo sobrenome das famílias tradicionais, conservadoras, de perfil oligárquico. Não foi fácil isso. Não tem sido fácil. Mas o povo do Rio Grande do Norte ousou, fez história e, de fato, elegeu a professora, a primeira governadora de origem popular do Rio Grande do Norte. E a única mulher governadora desse país. Mas associada a isso, presidenta Gleisi, outro desafio, que é o desafio da gente mostrar a nossa capacidade. Eles achavam, presidente, que a professora do PT, que não teria capacidade de formar uma boa equipe e tirar o Estado do caos em que ele se encontrava. Caos! Caos! Vocês sabem muito bem como foi
que nós encontramos esse estado. E ainda por cima uma pandemia dessa magnitude. Mas eu quero dizer aqui ao senhor, que cada vez ando de cabeça erguida. Cada vez olho nos olhos do povo do Rio Grande do Norte com a serenidade de quem tem feito o possível e o impossível para honrar a confiança que o povo do Rio Grande do Norte nos depositou. E dentro desse contexto, presidente, cada vez mais compreendendo a mais bela das lições que o senhor compartilha conosco, que governar é sobretudo cuidar das pessoas. Governar é sobretudo olhar, como o senhor diz, para os mais pequenos, para os mais necessitados. Por isso, que quando nós criamos a Secretaria de Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, não foi criar uma secretaria para inglês ver, não. Foi criar uma secretaria para que o Estado ele possa ter ações concretas para responder às demandas secularmente invisibilizadas e reprimidas. Nós sabemos o quanto nós temos que avançar nos direitos do povo preto, nos direitos do povo indígena, na questão da comunidade LGBT, na questão das mulheres, da juventude em geral. E é para isso que nós criamos exatamente essa estrutura de secretaria, para dialogar com o governo como um todo e o governo fazer exatamente aquilo que cabe ao governo exatamente fazer. E olhando sempre para os que mais precisam. Por isso que eu quero concluir dizendo a vocês que sexta-feira eu vivenciei, nesses últimos dias, duas experiências que tocaram muito o meu coração. Duas experiências não, duas ações. Primeira já mencionada por Alexandre aqui, que foi desapropriar uma área lá no Vale do Açu, para que não só o empresário tenha o direito de explorar aquelas terras, de produzir, mas para que os assentados também tenham o direito também de ocupar aquelas terras, de produzir, de tirar a sua sobrevivência com dignidade. E o outro momento, esse tocou muito, muito o meu coração, que foi sexta-feira. O drama da Vila da Aquanorte. Quem é da minha geração conhece muito bem. Aquele projeto grandioso que foi vendido ao povo do Rio Grande do Norte como a redenção econômica do Rio Grande do Norte. Na verdade, o projeto fracassou e lá ficou mais de 150 famílias desamparadas, abandonadas, passaram 40 anos sob a ameaça de serem despejadas. Entrou governo e saiu governo e nunca foi resolvida essa situação. Mesmo pegando o Estado quebrado como a gente pegou. Mas quando assumimos, nos procuraram, a gente constituiu um grupo de trabalho e sexta-feira fui lá para assinar o decreto de desapropriação daquela área para fins de interesse social e as 159 famílias agora têm o direito de cidadania, que é o direito à moradia, assegurado como um dever do Estado e direito. É isso que nos torna mais humanos. É isso que é a essência do governar. É humanizar a vida das pessoas. É promover direitos. É esse o sentido maior da nossa gestão e do desafio que nós temos pela frente. Por fim, meus queridos companheiros e companheiras, eu quero aqui me associar ao que Gleisi aqui já mencionou. Porque passados quase 4 anos da última vinda do presidente Lula ao Nordeste e ao Rio Grande do Norte, eu não poderia aqui deixar de dizer da nossa imensa gratidão a vocês. Nós sabemos o calvário que Lula passou. A maior perseguição, a maior injustiça do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, que um homem pode passar. E nós sofremos muito com ele. E nós sabemos muito bem qual foi
o resultado disso? O país mergulhado nos tempos de maior obscurantismo, de maior conservadorismo, mas o que é muito significativo e muito caro e muito importante para nós, presidente Lula, é que essa militância nunca o abandonou. Portanto, quem tem uma militância como essa, nunca está só. Quem tem uma militância como essa, nunca perde a esperança. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Viva o Brasil! E viva o Rio Grande do Norte! A vinda do presidente Lula ao Rio Grande do Norte agora em agosto de 2021. Tem algumas particularidades aí. Ele volta agora revigorado, né? Após o desmonte do lawfare que ele sofreu. Fato esse exaustivamente comunicado em todo o mundo. E tanto é que ele recebeu o título de cidadão parisiense, né, em respeito à sua dignidade de ter enfrentado esse ataque, né, bastante covarde contra ele, desnecessário inclusive, né? E nessa questão, né, pelo presidente Lula, né, ser uma pessoa ímpar no mundo, né, um ícone mundial, né, onde as maiores autoridades, os maiores artistas, os maiores exemplos do mundo artístico e intelectual no mundo inteiro o prestigiam. Quem não lembra do então presidente Obama dizendo: este é o cara, né? E assim ele volta desse ataque de lawfare muito mais forte, muito mais respeitado até, né, porque no final aquilo que se tentou construir contra ele fracassou, como previsto, como a história sempre conta. E nesse quesito da cobertura da vinda dele ao Rio Grande do Norte, né, especificamente, por este ser uma pessoa especial, né, há uma disputa muito grande pela imagem com o presidente Lula. Isso é inegável. Esse é um momento histórico que daqui a 50, 100 anos, as pessoas vão precisar conhecer, né, saber como era o presidente Lula, como eram esses eventos com a presença dele. Todos esses momentos com ele, há uma grande disputa, como foi o que aconteceu na inauguração popular da transposição do Rio de São Francisco na Paraíba. Havia uma expectativa de que, pela pandemia e pelo extremo controle de segurança para somente convidados aqui em Natal, no hotel, havia a perspectiva de que realmente, finalmente, iríamos ter uma paz, né, o pessoal do audiovisual, do cinema, uma paz para fazer um bom registro. Isso não aconteceu. Houve também uma disputa muito grande, graças ao profissionalismo tanto da equipe de comunicação quanto do hotel. Tudo deu certo, tudo acabou bem, mas a disputa pela imagem, como vocês poderão ver nessas imagens que nós vamos passar, a disputa por obter uma imagem com o presidente Lula é sempre muito grande. Estamos falando do cidadão parisiense, né, do presidente que saiu com quase 90% de aprovação do governo, um presidente que é respeitado no mundo inteiro, e depois do ataque de lawfare ele volta ainda mais fortalecido. Então essa luta por uma imagem com ele ficou agora muito mais valorosa em se fazer.
E aí, nessa questão, a própria Videoteca Popular do Centro de Direitos Humanos tem uma grande lição a dar a todos os artistas do cinema e do audiovisual. É o cuidado com a imagem, o carinho de obtenção do registro. No 1988, a equipe do Centro de Direitos Humanos foi buscar o que havia de melhor em equipamentos de audiovisual, de vídeo, né? E conseguiram com isso, em 1988, conseguir um registro de momentos históricos da política e da cultura do Rio Grande do Norte, numa qualidade que 30 anos depois nós podemos assistir e nos deliciar com a qualidade de som e de imagem que eles conseguiram. Então é nisso que que eu pensei, né, de realmente levar o que eu podia ter de melhor para registrar esse momento, e foi aí que eu optei por levar um equipamento 4K para registrar com a maior precisão possível. Graças ao apoio e ao profissionalismo do pessoal da equipe de áudio do Holiday Inn, isso foi ainda mais brilhante, porque nós conseguimos, além de uma qualidade de imagem excepcional, conseguimos também um áudio perfeito, uma qualidade de CD para este registro. Então, o Centro de Direitos Humanos, né, a Videoteca Popular agora tem um registro feito em Ultra HD 4K de um momento raro, que é a vinda do presidente Lula em plena pandemia, num momento crítico do país, né, e que com certeza ficará registrado para que futuras gerações, daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos, possam tocar estas imagens e apreciar este momento belíssimo, como vocês verão nessas imagens que trouxemos. Pra você, seu primeiro voto, pra fazer brilha nossa estrela, lua. Cida Lobo! Intérprete Hilton Ascioli, autor dessa canção. Que emoção, meu RN! O L de Lula, o L de livre, o L de liberdade, o L de luta. Com toda certeza pra você, meu primeiro voto pra fazer brilha nossa estrela, Lula. É a gente junto, Lula. Valeu a espera, Lula. Meu primeiro voto pra fazer brilha nossa estrela. Vamos cantar com o nosso presidente. Adeus e Lula lá em cima. Hilton Ascioli, autor dessa canção. Nessa tempo tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra votar. Quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Vai chegar. Vem, Lula! Vem, meu presidente! É a esperança do povo brasileiro. É o Brasil pedindo. É o Brasil chamando. Vem, Lula! Com sinceridade. Com sinceridade. Com toda certeza. Com toda certeza, meu Brasil! Seu primeiro voto pra fazer brilha nossa estrela, Lula. É a gente junto! Valeu a espera, Lula. Meu primeiro voto pra fazer brilha nossa estrela. É a estrela brilhando de novo! Cida Lobo, intérprete, autor Hilton Ascioli. Que lindo, meu Rio Grande do Norte!
Fernandinho, Abner, Java é sanfoneiro, Edinho, músicos potiguares. Obrigado pela presença de cada um de vocês. É o nosso Rio Grande do Norte cheio de talentos, cheio de emoção, recebendo o maior presidente da história desse país. Tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra votar. Quem sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, Brasil! Lula, brilha uma estrela. Lula, cresce a esperança. Lula, o Brasil criança, na alegria de te abraçar. Lula, com sinceridade. Lula, com toda certeza, pra você, seu primeiro voto, pra fazer brilha nossa estrela. Lula, Cida Lobo! Intérprete Hilton Ascioli, autor dessa canção. Que emoção, meu RN! Momento muito emocionante. Momento que tenho certeza que muita gente aí derramou lágrimas, mas lágrimas de emoção com essa música que marcou, que marcou demais toda a história do nosso presidente. Nós queremos também registrar a presença da prefeita Andresa de Sítio Novo e queremos também registrar a presença da prefeita Marina de Jandaíra, que inclusive se filiou ao PT ontem. Seja bem-vinda, companheira! muito obrigada. Gente, eu tô tremendo até agora, porque eu lembro do dia que eu conheci o não ainda presidente no comício da campanha, dessa campanheira aqui para a prefeitura de Natal. E agora a gente está aqui depois de 20 e tantos anos, juntos, e o Senhor livre, liberta de todas as acusações e cheio de saúde para levar esse Brasil adiante. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Fafá. Te amo. Nós queremos pedir às pessoas para se assentarem, por favor, para que a gente possa continuar o nosso evento. Mais uma vez, parabéns, Cida. Que interpretação cheia de emoção. Parabéns aí ao Hilton Ascioli, artista potiguar, autor dessa linda canção que emocionou tantos os brasileiros. E neste momento, gente, nós queremos anunciá-lo. E eu quero, antes de anunciá-lo e chamá-lo para falar, porque o povo aqui quer ouvir o nosso presidente, eu quero dizer, seja bem-vindo, presidente Lula. O povo do Rio Grande do Norte está te acolhendo, e eu tenho certeza que em cada olhar, que em cada abraço, que em cada aperto de mão que o senhor recebeu nesses dias aqui no nosso estado, o senhor pôde comprovar isso. Nós queremos um presidente que abrace de verdade, como Lula abraça. Nós queremos um presidente que olhe no olho com sinceridade, como Lula olha. Nós queremos um presidente que aperte a mão e não tenha nojo dos brasileiros, que aperte a mão com vontade de apertar, como Lula aperta. Nós queremos um brasileiro que faça os brasileiros sorrirem de novo, que faça os brasileiros serem felizes novamente. Nós queremos novamente Lula presidente desse Brasil. E é com muita emoção que eu convido o maior presidente da história desse país, com o coração cheio de emoção. Fala, Lula! Fala, meu presidente! Olha, eu queria dizer para vocês que velho também tem emoção.
e que se vocês começam a brincar de mexer com as minhas emoções, é possível que vocês não tenham candidato, sabe? Primeiro, eu queria, cumprimentando a Fátima, cumprimentar todas as companheiras e os companheiros que estão aqui na mesa. Eu, sinceramente, não esperava ter tido a surpresa de te ver hoje aqui, Hilton Scioli. Porque eu não sei se você sabe, essa música... Essa música, ela tem um significado muito grande na minha vida. Eu já disputei eleições de 94, 98, 2002, 2006, já ganhei eleição, mas eu não acredito que nunca mais alguém consiga fazer uma música que fale o sentimento e a linguagem do povo naquele momento. Era a primeira eleição para presidente nesse país. E essa música permitiu, não foi o candidato, essa música permitiu que a gente fizesse a campanha mais emocionante da história desse país. Porque essa música mexia com o coração e mexia com a mente do povo brasileiro, e já fazem quase 35 anos e eu continuo me emocionando com ela da mesma forma que eu me emocionava em 1989, querido. Então eu quero que você saiba que você fez uma música para mim inesquecível. Eu já fui candidato muitas vezes, mas toda vez que eu ouvi essa música, ela sempre era melhor do que a música que estava tocando daquela campanha. Então, Hilton, de coração, muito obrigado. O povo brasileiro vai te pagar um dia com o reconhecimento do compositor que você é. Eu não queria falar por isso, porque eu ia me emocionar. Mas, companheiros e companheiras, nós temos uma novidade aqui hoje, você sabe? Você já viu? Que a gente está aqui com a nossa companheira Eliana, a nossa companheira vice-governadora do estado de Sergipe, ex-companheira do nosso ex-governador Marcelo Deda, que hoje é vice-governadora. Parabéns por estar aqui na nossa querida cidade de Natal. Olhe, vocês sabem que se tem uma coisa que eu sei fazer é ter reconhecimento. Eu tenho reconhecimento de algumas coisas que acontecem na minha vida e que não tem explicação, a não ser a crença que eu tenho de que existe um ser superior que muitas vezes faz a coisa acontecer para a gente sem que a gente tenha a capacidade de fazer. Eu sempre tive a certeza absoluta de que eu não seria o que eu fui, eu não seria presidente da República, eu não teria a importância que eu adquiri e eu não governaria do jeito que eu governei se não fosse a dívida de gratidão que eu tenho a cada mulher e a cada homem desse país que me ajudou a governar este país. Essa música me emocionou, Fátima, dentre outras coisas, porque eu lembro, companheiro mineiro, quantas vezes eu desci no aeroporto, não era o aeroporto novo, a gente subia num caminhão para vir até Natal, tinha aquela avenida que tinha um monte de pinguela, de passarela, e a gente via aquele apinhado de gente, a gente em cima do caminhão e o povo tomando conta da avenida e o povo cantando essa música.
E essa música era fácil, porque as pessoas aprendiam com facilidade e todas as pessoas cantavam com emoção. E cada vez que eu chegava à cidade de Natal, vocês não sabem que Natal era quase como se fosse um incentivo para que eu saísse na rua fazendo as coisas. Porque eu nem sabia quantos votos eu tinha aqui, mas eu sabia que tinha uma militância que queria eleger alguém de esquerda que era quase que incomparável em qualquer outro lugar do país. Portanto, vocês podem ter certeza absoluta que vocês fazem parte de tudo o que aconteceu de bom na minha vida. O que aconteceu de ruim é erro meu e eu pagarei pelos prejuízos. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que o dia de hoje é muito sagrado para nós e a gente não lembra. Eu não sei se você lembra que dia é hoje. Hoje é dia 24 de agosto. É o dia em que o Getúlio Vargas deu um tiro no coração. E por que eu estou lembrando isso? Porque é muita coincidência que vocês marcaram a data da minha vinda aqui exatamente hoje. Eu nasci no movimento sindical contra o Getúlio. Não sei se vocês sabem que a CUT foi criada, que o sindicalismo novo foi criado porque a gente era contra a estrutura sindical que a gente denunciava que era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Veja que engraçado. E passou-se muito tempo para que eu começasse a compreender a importância de um homem que teve um momento de ditadura nesse país. E teve um momento em que esse homem foi tão grande que ele tirou o povo da semi-escravidão que se encontrava e aprovou a consolidação da lei do trabalho, dando cidadania ao povo pobre desse país, que agora foi tirado por esse bando de genocida que governa esse país no dia de hoje. Esse homem, em 1939, mesmo com um regime duro, criou um salário mínimo, sabe, para que esse país tivesse a certeza de que todo mundo ia receber um salário. E eu lembrei de falar do Getúlio, porque o Getúlio foi o cara que fez um esforço imenso para que a gente construísse a Petrobras. A elite brasileira dizia que o Brasil não tinha que ir atrás de petróleo, que no Brasil não tinha petróleo, que era humanamente impossível o Brasil se meter nisso, que isso era coisa de país rico. O Getúlio e o povo brasileiro, com a campanha, sabe, do petróleo, a gente conseguiu fazer com que o petróleo acontecesse nesse país. E sabe aonde foi o Estado brasileiro que ainda no século XIX se descobriu o petróleo? O Estado do Rio Grande do Norte. E foi esse Estado que primeiramente começou a fazer exploração de petróleo em terra. E foi nesse Estado que eu vim inaugurar, no final do meu governo, a refinaria Clara Camarão, uma refinaria que produzia querosene e era determinante para a autossuficiência do consumo aqui. E agora eles estão vendendo tudo, estão destruindo tudo. Estão, na verdade, doando, porque o preço é preço de banana. Eu estou contando isso porque o Brasil, em 1939, tinha feito um empréstimo de 20 milhões de reais, de dólares, para comprar. O empréstimo era de um banco particular, de um banco público, acho que japonês, o Exim Bank. Então, era o empréstimo que o Brasil tinha pedido para o Japão, porque o Brasil queria comprar, ou melhor, fazer a CSN, a nossa companhia siderúrgica. Pois bem, os americanos não deixaram. Os americanos vetaram que o Brasil tivesse um empréstimo. Quando eu vi hoje os americanos bloqueando a Venezuela, bloqueando Cuba, bloqueando o Irã,
A gente pensa que é uma coisa nova. Não, não é nova. Isso em 1939, ele já não deixava o Brasil fazer um empréstimo. Aí eu fico imaginando. Aí o Brasil decidiu, em 42, mandar soldado para lutar na Segunda Guerra Mundial. Aí, passado um tempo, o Roosevelt veio ao Brasil, encontrou com Getúlio Vargas, e aí liberou o empréstimo do dinheiro, porque o Brasil tinha garantido que os americanos utilizassem a capital, o aeroporto de Natal, como base americana, para ficar mais próximo de levar os seus soldados lá no norte da África. Bom, nessa história, eu não sei quantas pessoas sabem, mas o dado concreto é que o Getúlio Vargas se matou porque teve denúncia de corrupção contra ele. Mas a gente não pode negar o feito histórico. E esse fato eu estou contando porque tem a ver com a soberania nacional. Nenhuma nação do mundo cuidará do seu povo se a sua nação não tiver soberania. O que significa soberania? O que significa soberania para uma nação? Primeiro, a nação tem que tomar conta da sua fronteira terrestre, tem que tomar conta da sua fronteira marítima, tem que tomar conta do seu espaço aéreo, tem que tomar conta da sua floresta, tem que tomar conta da sua água doce, tem que tomar conta das suas riquezas minerais no solo e no subsolo. Mas tem uma coisa que a soberania é mais importante. É que ela faz com que o Estado cuide do povo, que é a matéria-prima mais preciosa de uma nação. Que o Estado invista em educação, que o Estado invista em saúde, que o Estado invista em ciência e tecnologia, porque a soberania de um país está muito ligada à capacidade desse povo, a capacidade educacional, a capacidade cultural, a capacidade alimentar, a capacidade do emprego, a capacidade da formação profissional. É isso que dá soberania a um país. E eu fico imaginando como é que pode um país que tem 215 milhões de habitantes, um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que é quase autossuficiente em tudo que faz, ter um presidente da República que bate continência para a bandeira americana, ter um presidente da República que indica o general brasileiro para ser subcomandante na 4ª Frota Americana, que toma conta do Atlântico, quem sabe interessada no pré-sal. Como é que pode ter soberania um país que tem um presidente que recebe um agente da CIA para tirar informações ou para dar informação? Soberania é uma coisa que garante a gente andar de cabeça erguida. É uma coisa que faz a gente ter orgulho de ser dono do pedaço de chão que a gente pisa. É que dá orgulho para que a gente possa dizer que os nossos filhos não devem nada a filhos de nenhum outro país na capacidade e na qualidade da escolaridade das nossas crianças. Imagina vocês o que é soberania. O Brasil e toda a América Latina, por que não tem nenhum país rico na América Latina? Você pode me explicar que você é um cara de fina educação? Os reitores podem me explicar por que não tem nenhum país rico na América Latina? Se nós fomos a região que mais ouro produziu no mundo, que mais prata produziu no mundo, e hoje você pega Brasil e Venezuela, nós somos a região que mais tem petróleo, o país que tem mais capacidade de produzir energia limpa, seja hídrica, seja solar, seja biomassa, seja eólica. Ou seja, por que esse país não fica rico? Por que esse país não cresce? Porque a elite econômica brasileira é submissa. A elite brasileira, ela tem complexo de vira-lata na sua relação com os Estados Unidos da América do Norte. E nenhum país vai para frente assim. Nenhum país.
Veja, um país como o Brasil não tem que ter contencioso com nenhum país. O último contencioso do Brasil foi a Guerra do Paraguai. E agora o último foi perder de 7-1 da Alemanha em pleno Brasil. Mas veja, vamos ser francos, companheiros e companheiras. Esse Brasil, no meu governo, e eu falo com orgulho, com muito orgulho, eu falo do meu governo, falo do governo da Dilma e falo do meu ministro Celso Amorim. Esse país era respeitado. Esse país era protagonista internacional. Esse país coordenava uma organização de países aqui na América Latina que criou a Unasul, que criou o Banco do Sul, que criou, sabe, a Secretaria Sul-Americana de Defesa. Esse país expulsou a ALCA e construiu e fortaleceu o Mercosul. Esse país criou a CELAC, que era a única instituição multilateral que participava Cuba e não participava os Estados Unidos nem o Canadá. Esse país criou os BRICS com a China, com a Índia, com a Rússia e com a África do Sul. Esse país era respeitado na Europa. Esse país era respeitado na China. E esse país era respeitado nos Estados Unidos. Muito respeitado nos Estados Unidos. Porque quando eu fui, dia 10 de dezembro de 2002, eu já tinha ganho as eleições. Eu fui nos Estados Unidos e o Bush ficou me convidando para que o Brasil entrasse para fazer a guerra do Iraque. Eu disse para o Bush, presidente Bush, o Iraque fica a mais de 12 mil quilômetros do meu país. Eu não conheço Saddam Hussein. O meu inimigo não é o Iraque. O meu inimigo é a fome do povo brasileiro. É a miséria do meu povo. Esse é meu inimigo. E esse nós vamos vencer. E esse inimigo nós vamos vencer. E vencemos. Em 2012, a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Esse povo estava comendo, esse povo estava almoçando, esse povo estava tomando café, esse povo estava fazendo churrasco, esse povo estava tomando uma cervejinha, esse povo tinha conquistado cidadania, ele estava trocando de carro e comprando carro, ele estava comprando computador, ele estava comprando televisão, que era só coisa de chique, televisão, não sei o que, plana. O povo passou a ter as coisas. Eu vou chegar na Universidade da Beira, eu vou falar de comida. O povo. Uma vez eu fui no açougue. Fátima, eu fui no açougue comprar carne para fazer um churrasco no sábado. E uma mulher do meu lado, pedindo 2 pés de frango. 2. E saiu com aquele pezinho de frango embrulhado num papel. E eu perguntei, o que a senhora vai fazer? Vou fazer sopa. Não é possível. Esse país não é possível. Esse país tem algo errado. Esse país não é falta de riqueza. Não é falta de riqueza. É falta de vergonha. É falta de compromisso. É falta de sensibilidade. É falta de humanismo. É falta de competência de fazer as coisas acontecerem da forma mais decente possível. Esse país pode. Quando eu estava na presidência, Fátima, e quando nós ganhamos as Olimpíadas em Copenhague, este país era a 6ª economia do mundo. Era a 6ª. Eu ainda olhava para o Sarkozy, olhava para o Gordon Brown, da Inglaterra, às vezes olhava para a Angela Merkel, e eu falava, se preparem, que nós vamos passar vocês. Se preparem, porque nós temos um povo trabalhador. E qual foi o milagre que nós fizemos, Fátima? Qual foi o milagre? Nós colocamos o povo pobre no orçamento da União. O povo pobre não era mais esquecido. Ele entrava lá e a gente tinha que tratar as coisas que fazia para o pobre como investimento. Como é que dá dinheiro para o empresário? É investimento, e dá dinheiro para a mulher comer? É gasto. Como é que dá dinheiro para o empresário? É investimento, e colocar dinheiro para o SUS é gasto. Como é que pode dar dinheiro para o empresário e colocar dele na educação? É gasto.
Toda vez que algum ministro falava, não dá para investir porque é gasto, eu falava, nesse governo está proibido utilizar a palavra gasto para falar em educação. Educação é investimento, investimento rentável, investimento que garante a nossa própria soberania. É a elevação cultural de um povo que faz com que ele conquiste a sua soberania. E é por isso que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho. A elite do Rio Grande do Norte não disse que eu fiz universidade. Ela disse que eu fui a Mossoró fazer um muro. Pois bem, o muro hoje deve ter mais de 10 mil alunos, estudantes. Deve ter mais de 40 cursos naquela faculdade. Eu tenho orgulho com a sua força, com a sua briga, com a sua tenacidade, de ter feito praticamente 18 novas escolas técnicas nesse estado para formar o nosso povo. Eu tenho orgulho. 19. Tá vendo? Por isso é que ele é reitor, porque ele sabe mais do que eu. Então veja, essas coisas, gente, essas coisas é que faz a diferença num país. Essas coisas é que faz a diferença, é por isso que eu não costumo utilizar a palavra governar. A palavra é cuidar. Cuidar, nós temos que cuidar da gente. Nós temos que pegar o bolo do dinheiro e dividir. E as partes mais necessitadas têm que ter a sua participação. E eles sabem que eu fiz isso. O fato, eu me transformei numa personalidade mundial. Não por mérito meu, mas por mérito do resultado das coisas que aconteceram aqui. Todo mundo queria saber. Toda a imprensa internacional, todo governante, todo economista que ganhava prêmio Nobel. Como é que vocês fizeram para tirar 36 milhões da miséria absoluta e como é que fizeram para colocar 40 milhões com padrão de consumidor de classe média baixa? Como é que vocês fizeram para fazer tanta universidade? Como é que vocês fizeram para fazer em apenas 12 anos mais universidade do que os caras fizeram? Como é que nós colocamos mais alunos nas escolas do que eles? Ô, gente, quando eu digo que é uma questão de compromisso, é o seguinte: o Peru não é mais rico do que o Brasil. E o Peru teve a sua primeira universidade. Veja a diferença. O Peru foi descoberto junto com, em 1498, quando descobriram a América. Em 1554, 50 e poucos anos depois da descoberta, o Peru já tinha a sua primeira universidade, que era São Marcos. A Argentina já tinha feito, muitas universidades, muitas escolas, e ela já tinha, inclusive, mudado várias vezes o currículo na Argentina. A Bolívia teve 1664. Alguém pode me perguntar qual é a razão do maior país da América Latina só ter a sua primeira universidade em 1920? Alguém pode me explicar? Por que o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920? É difícil explicar e é muito mais difícil entender. É porque a elite brasileira mandava seus filhos estudar no interior e o pobre não tinha que aprender a ler, não tinha que ter estudo, o pobre tinha que trabalhar. Afinal de contas, foram 350 anos de escravidão nesse país e a gente tem ainda uma mentalidade escravista. E é engraçado que a universidade que foi feita aqui não foi porque era para ajudar o povo brasileiro, é porque o rei da Bélgica vinha aqui. E o rei da Bélgica, para visitar um país, ele exigia receber título de doutor honoris causa. E como nós não tínhamos universidade, tivemos que inventar uma de última hora, a tal da Universidade do Brasil, juntando o caco por tudo quanto é lugar, para dar o título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica. Então, essas coisas, se a gente não consegue saber, a gente não sabe por que a gente não avança. Cada vez que a gente avança, tem um golpe. Por
que deram o golpe na Dilma? Qual foi o crime que a Dilma cometeu? Por quê que inventaram essas mentiras todas contra mim? Ô, Hilton, você não sei se ouviu a Gleice falando, eu não sei se ela falou hoje, porque como ela fala todo dia, eu já não escuto mais todo dia. É o seguinte, em 9 meses, eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu tive 55 capas de revistas contra mim. Eu tive 968 editoriais de jornais contra mim. Além das milhares de rádios, milhares de outras televisão, milhares de primeira, segunda, terceira, quarta página. Tudo isso para consolidar uma mentira. Porque era preciso evitar que eu voltasse a ser candidato da República desse país. Afinal de contas, se vocês não sabem, eu vou contar. Eu fui condenado a 3 anos e meio de prisão em 1980, porque morreu um trabalhador em Chapuri, em Brasileia, no Acre. E eu fui participar de um ato da morte desse companheiro. E por causa do ato da morte do companheiro, eu fui fazer o discurso e eu disse que eu estava cansado de viajar esse país para enterro de trabalhador. E eu terminei, está chegando a hora da onça beber água. Bem, por isso, eu falei isso, vim embora para São Paulo, fui embora para São Paulo, e no dia seguinte os trabalhadores mataram o fazendeiro, que segundo os trabalhadores tinham matado o trabalhador rural. Aí eu fui condenado, eu fui processado. Aí quando eu cheguei, eu fui lá, esse dia recebi até uma foto bonita do julgamento, o Grijaldi era meu advogado, o doutor Sepúlveda Pertence era meu advogado, estava lá eu, Chico Mendes, Zé Francisco da Contag, estava o Jacobitá. Aí o juiz me condenou com o seguinte argumento: o senhor não é perigoso porque o senhor tem metralhadora. O senhor não é perigoso porque o senhor usa revólver. O senhor tem que ser condenado porque o senhor é perigoso, porque o senhor tem a língua felina. Foi a primeira vez que eu fui condenado. Então você cuide da sua língua, porque se a sua língua for felina, você está ferrado. E agora o Moro me condena. E qual é o crime que eu cometi? Fato indeterminado. Reitor, por favor, fato indeterminado é crime do quê, doutor? É crime do quê? Mau caratismo. Mau caratismo. Então, companheiros, veja, eu carreguei esse peso nas costas, não foi porque eu sou melhor do que alguém. Eu só carreguei porque nunca antes na história do Brasil teve um cara que foi preso e teve a quantidade de pessoas que foi dormir na porta daquela cadeia 580 dias, gritando bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Porque tinha os comitês Lula livre espalhados por este país, porque tinha solidariedade internacional na América Latina, na África, na Ásia. Porque vocês assumiram a responsabilidade da minha inocência. Porque vocês sabem que todo ladrão, quando é acusado, ele submerge. Na política é assim, quando o cara é chamado de ladrão, ele se esconde. Ele fica uns 3 meses fora, aí não sai no jornal, ele volta. Outro que faz delação é ladrão, porque só se propõe fazer delação que é ladrão, porque quer ficar com metade do roubo. Eu tomei uma decisão. Eu aprendi com a minha mãe chamada Dona Lindô, uma mulher que morreu do jeito que nasceu, sem saber fazer um ó com um copo. Mas a minha mãe era muito diferente, eu acho que eu puxei muito a ela. A minha mãe teve a coragem, com 8 filhos pequenos, sem ter onde morar e sem ter o que comer, ela foi embora da casa, separou do meu pai, porque um dia meu pai bateu demais no irmão meu e tentou
agredi ela. Ela foi embora e nunca mais botou o pé dentro de casa. E eu fiquei pensando, se uma mulher que tem 8 filhos pequenos não suporta o desaforo do marido, por que ainda hoje tem muita mulher que suporta o desaforo do marido? Por que às vezes tem mulher que tem medo de denunciar o marido? Tem tanto 190, 180, 195, por que ainda assim as mulheres não têm coragem? É porque muitas vezes elas são reprimidas. É uma repressão psicológica. As pessoas não têm segurança. Às vezes o filho pesa na decisão da mulher. Às vezes pesa. Às vezes a formação religiosa dela pesa. Mas na dona Lindu não pesou. Ela sabia que ela passava aos filhos dela, ela tinha que mostrar dignidade. É por isso que quando eu estava preso, que perguntaram se eu queria fazer acordo para ir para minha casa com tornozeleira, na perna, na canela, eu disse que não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, que não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, que não colocava a tornozeleira porque não era pombo correio, e que não ia para minha casa porque a minha casa não era prisão. E de vez em quando eu vejo na tela nos jornais, não sei quem não quer que o Lula seja candidato a presidente, não sei quem diz que o Lula não pode ganhar, não sei quem diz que o Lula está polarizando, porque a polarização entre os 2 extremos pode causar mal para isso. Que 2 extremos? Quem é os 2 extremos? Você tem de um lado nós que representamos a democracia, o povo trabalhador, e do outro lado você tem um fascista que representa os milicianos que ele ajudou a criar em toda a história desse país. Onde é que está a polarização? Onde é que está a polarização? Na verdade, a preocupação que eles têm é o seguinte: se a gente votar, empregada doméstica vai voltar a ser respeitada. Se a gente votar, trabalhador vai voltar a ser respeitado. Se a gente votar, vamos ter que cuidar das privatizações que eles fizeram, porque a gente sabe que esse país não será soberano se não tiver empresas públicas fortes, se não tiver o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB, o BASA e o BNDES. Que história que é essa? Eu tenho uma solução, viu, Fátima? Não sei se você concorda. Mas a minha solução é simples. É a gente colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento do Estado, no orçamento da Prefeitura. E colocar, pelo menos uma vez na vida, o rico no imposto de renda. Porque se a gente colocar eles no imposto de renda, a gente vai arrecadar o dinheiro suficiente para fazer as políticas sociais que esse povo precisa. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês. Ainda não decidi se vou ser candidato, mas nunca tive com tanta vontade como eu estou agora. Nunca tive. A Dilma, a Gleice, eu previno a Gleice todo dia. Eu estou com muita vontade. E quem está com a vontade que eu estou, se for candidato, é para ganhar. É para ganhar. E se for para ganhar, é para fazer mais do que nós fizemos da primeira vez. Mas nós estamos mais preparados, nós estamos mais calejados, nós já sabemos muita coisa que tem que fazer, nós já sabemos como fazer, e nós vamos fazer. Esse país vai voltar a andar de cabeça erguida no mundo. Ninguém vai virar as costas para brasileiro no exterior. Ninguém vai ter vergonha do passaporte de brasileiro. As pessoas vão nos respeitar, porque esse país vai se fazer respeitar e vai respeitar todo mundo. Porque a gente aprende exatamente isso. Eu sou, muito humilde. Eu gosto de dar respeito, mas eu gosto de receber. E as pessoas vão perceber que esse país vai voltar a ser um país soberano. Nós tomaremos conta do nosso nariz e não aceitaremos ingerência de ninguém. É por isso que eu acho que eles têm medo de nós. Esse Lula e esses partidos de esquerda, esses comunistas, esses caras vão querer colocar pobre para viajar de avião outra vez? Esses caras vão fazer pobre voltar a ir para restaurante outra vez? Vai para ir para teatro, para cinema?
Fica o povo potiguar querendo ir para São Paulo de avião, não é mais de ônibus. Fica o nordestino de São Paulo querendo ir para o Piauí, para Paraíba de avião e não de ônibus. Pobre quer ir para Miami? Ah, não pode. Quer ir para Bariloche? Não pode. Nós nascemos para trabalhar para eles. Esses dias eu fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que uma das coisas que eles ficaram com bronca do PT é a gente falar nós e eles. Como será que eles falam quando eles estão conversando no restaurante? Como será que eles falam quando eles estão tomando champanhe? Como será que eles falam quando eles estão, sabe, em Nova York, em Paris, em Londres? Será que eles falam nós os brasileiros, nós os trabalhadores, nós... Não, eles falam nós e eles. E o nós deles é pequenininho, o nós nosso é desse tamanho. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês. Eu sou um homem feliz. Feliz por vocês, feliz porque tenho vocês, sabe, dos partidos aliados, vocês do movimento sindical, vocês do movimento social. Sou feliz porque a nossa relação é muito antiga e é muito sólida. Sou feliz porque, depois de velhinho, encontrei a Josinha e ainda vou casar. Não pense que eu sou daqueles que quero só ficar, não. Eu não quero só ficar. Eu quero ficar mais casando. Sabe, que é para dar seriedade à nossa relação. Sabe? Então, companheiros, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Nós não vamos fazer uma campanha raivosa. Nós não vamos vender ódio. Nós não vamos aceitar provocação. Nós já perdemos muita eleição, já ganhamos muita eleição, e nós vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer. Governar para atender os interesses da maioria do povo brasileiro. Nós vamos governar para todos, ninguém vai ser desrespeitado no nosso mundo, mas as pessoas sabem que a gente vai ter um beijinho, um carinho especial para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas mais pobres, para as pessoas que mais precisam do Estado. Se vocês acham que a gente pode fazer isso, se prepare, porque essa viagem agora foi só o começo. O começo de uma caminhada, que vai ser longa, vai ser dura, vai ser provocativa, e nós em nenhum momento poderemos perder a noção do que a gente quer, a noção do que nós podemos e a noção do que nós vamos fazer. Por isso, companheiros e companheiras, acreditem. Quando eu falo que tenho 75 anos de idade, 30 de energia e tesão política de 20, acredite. Pode acreditar que o filho de Dona Lindu não esmorece no meio do caminho. Pode ficar certa. Por isso, se prepare que tem muita luta pela frente. Se prepare que tem muita luta, e a gente que é da esquerda, que é do PCdoB, que é do PT, que é do PSB, a gente não tem medo de cara feia. A gente quer fazer uma campanha dizendo: nós vamos incentivar a doação de livro, não a doação de arma. Nós vamos incentivar, sabe, a relação de fraternidade que a sociedade precisa. Nós vamos, sabe, difundir a solidariedade, não o ódio. E é isso que eles têm medo, queridas companheiras e companheiros. Fatiminha, querida Fátima, eu acho que você não é apenas a primeira mulher do seio popular que ganha aqui. Eu acho que poucas vezes o Brasil elegeu uma pessoa com a tua história de vida. E nós, pode ficar certo, baixinha, que mesmo eu estando em São Paulo, você sabe que você mora no meu coração. E tudo que eu puder fazer para lhe ajudar,
E tudo que você puder fazer, me ajude também, minha queridinha, me ajude também. Porque essa mulher é muito especial. Se tiver alguém que não gosta de você, não tem problema. Tem mais gente que gosta. O que é importante é que essa mulher é especial. O caráter é especial. A ética é especial. E a sua dignidade é inabalável. Um abraço, gente. Um abraço ao povo do Rio Grande do Norte. E até outro dia, se Deus quiser. Ó, Mário Taquea, ó. Nós estamos aqui fazendo um brinde com as novas canecas Lula Livre, né? Então... E para que servem essas canecas? Para financiar o nosso trabalho, né? Então, cada caneca dessa vai custar R$25 e a partir de agora, entre em contato conosco e compre uma caneca Lula Livre.